Glória a Deus. Graça, alegria e as santas incomodações do Espírito Santo sejam com a gente nesta manhã. Eu tenho muita alegria, muita honra de estar aqui nesse final de semana, de desfrutar da amizade do pastor Calixto, de anos trabalhando juntos e Deus colocando um mesmo chamado, um mesmo peso pelas nações. E quero, antes de mais nada, convidar você a abrir sua Bíblia já em Lucas capítulo 15. Vamos meditar sobre esse texto. Deus tem um recado para você. Quando a gente fala em missões, nós precisamos entender que isso não é uma ideia humana. A missão não é da igreja, a missão não é do pastor, a missão não é do missionário. A missão é de Deus. Vou repetir. Não é a igreja que tem a missão tem a igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão, não tem uma missão para a sua igreja. É Ele que decidiu abençoar as nações, é Ele que decidiu alcançar as nações, é Ele que decidiu levantar pequeninos, glorificar o seu nome para que Ele seja conhecido em toda a face da terra. Então nós somos privilegiados, nós somos abençoados. Que privilégio temos. Eu entendi que devia compartilhar esse texto com a igreja. Lucas capítulo 15 é um texto muito conhecido. Vou compartilhar na parte da manhã e na parte da noite, mas com enfoques diferentes. Mas se você já está em Lucas 15, eu quero que você perceba que esse texto ele está dentro de um contexto maior. Capítulo 9, verso 51 de Lucas. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Do verso 51 do capítulo 9 até o capítulo 19, 45 de Lucas, quando Jesus chega em Jerusalém, então, vamos lá, 19, 45. Se você quiser anotar, pode anotar, que isso faz parte de uma compreensão do esboço de Lucas. 19, 45, Jesus entrou no templo em Jerusalém. Mas um pouquinho antes, no verso 41, quando ele entra na cidade, é saudado pela multidão, Jesus diz assim, no verso 41 do capítulo 19, quando se aproximou da cidade e viu, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse nesse dia, sim, se você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Jesus chega em Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade que Deus levantou para ser luz às nações, e ao invés de ser recebido, de ser honrado, ele vai acabar entregar sua vida na cruz. E nesse texto, dessa fração do Evangelho de Lucas, que é uma grande fração, desde quando Jesus expressou no seu rosto que ele queria ir a Jerusalém, porque quando ele estava na Galileia, fazendo os milagres na casa das pessoas, ele era bem recebido, mas toda vez que Jesus se aproximava de Jerusalém, ele tinha conflito, porque havia um espírito de religiosidade imperando, e Jerusalém era a matriz desse espírito de religiosidade. E eu queria que a gente pensasse sobre isso, porque nós estamos na igreja, Israel tinha o templo, a igreja brasileira se reúne em muitos templos. Israel, naquela altura, tinha profetas, tinha mestres, tinha muita gente religiosa, mas faltavam pastores, gente que amava o rebanho. Por isso que Jesus diz, andando por entre a multidão, teve compaixão delas, porque eram ovelhas sem pastor, estavam desgarradas e esfoladas, sem pastor. E hoje nós temos muita gente no mundo sendo esfolada. Faltam pastores.
E eu creio que uma das causas é um espírito de religiosidade que impede a gente de ter compaixão, a gente de ir. Então, eu entendo que esse texto que eu quero compartilhar com vocês, no capítulo 15, ele faz muito sentido para aquilo que Deus quer falar para nós. Ainda falando sobre o contexto, veja, no capítulo 14, verso 25, Jesus vai falar do preço do discipulado. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus está sendo bem claro que há um preço altíssimo a ser pago para ser seu discípulo. Ele não está fazendo um convite água com açúcar. Ele não está falando, olha, venha ser feliz. Ele está falando, se você quer vir ser meu discípulo, você precisa amar a mim mais do que qualquer outra coisa. E você precisa estar ciente que eu estou caminhando para a cruz. Eu vim para entregar a minha vida. E se você quer me seguir, você precisa entender que você precisa entregar sua vida também. De forma que agora, quando a gente chega no capítulo 15, no verso 1, nós vemos publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Olha, quem eram os publicanos e pecadores? Os publicanos eram aquelas pessoas que trabalhavam coletando impostos para Roma, para o império. Eram tremendamente mal vistos. Eram tidos como traidores do povo. Porque muitos publicanos, no cobrar dos impostos, eram mercenários. Eles extorquiam o povo, eles cobravam mais do que deviam. Mas o povo estava em suas mãos, eu não tinha o que fazer, tinha que pagar. Muitos publicanos andavam com os soldados de Roma, porque tinham medo de ser mortos. Tal era o ódio do seu próprio povo para com eles. Mas esses publicanos, quando viam Jesus, começaram a segui-lo. Aliás, 2 foram seus discípulos, Mateus, que o seguiu de perto, e Zaqueu. A Bíblia relata esses 2. Mas aqui o texto está dizendo que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Então veja que não são pessoas desavisadas, não são pessoas que não sabem o que Jesus está requerendo deles. Eles estão conscientes de que Jesus exige um alto preço, mas mesmo assim estão ali para ouvi-lo. Os pecadores, outra designação do público que estava ouvindo Jesus, pecadores eram todos aqueles que não se enquadravam na religião. Eram as pessoas que tinham profissões mal vistas pelos judeus mais ortodoxos. Por exemplo, pastor de ovelha era uma profissão terrivelmente difamada. Por quê? Porque talvez os pastores, cuidando dos rebanhos, eles poderiam se favorecer. Eles poderiam, muitas vezes, falar que a ovelha foi morta por um animal, mas na verdade ele vendeu. Então os pastores de ovelhas em Israel eram mal vistos. Mas essas pessoas que não conseguiam se enquadrar na religião, elas estavam seguindo a Jesus, estavam ali para ouvi-lo. Verso 2 do capítulo 15 diz assim: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. É uma acusação seríssima, porque para um judeu no Oriente Médio, você receber alguém à mesa é um sinal de profunda comunhão, é um sinal de fraternidade, de apreço, de perdão. Quando você tinha um caso, um conflito com alguém, e você conseguia fazer as pazes, o sinal dessa pacificação era você convidar essa pessoa para um banquete na sua casa, e você ali na casa você honrava. Agora aqui, Lucas está descrevendo que Jesus recebia essas pessoas. Então, os religiosos ficavam inconformados. Como é que esse homem recebe pecadores e publicanos? Então Jesus lhes contou esta parábola, e a partir daqui, Jesus conta 3 pequenas parábolas, muito conhecidas. A primeira, do pastor que sai em busca da ovelha perdida. A segunda,
da mulher que perde uma de suas moedas, e a terceira parábola dos filhos perdidos. Muito conhecida. Eu vou ler agora a primeira parábola, no capítulo 15, verso 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Faça a sua oração. Diz assim: Pai, fala comigo. Eu quero ouvir tua voz. Eu preciso ouvir tua voz. O Senhor disse que as tuas ovelhas ouviriam a voz do pastor, reconheceriam a tua voz, e nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Silencia as outras vozes. Silencia a nossa própria voz, silencia a voz do inimigo, silencia todos os ruídos, que nós tenhamos a sintonia para ouvir de fato o Teu Santo Espírito nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que Jesus vai começar a fazer contando essas 3 parábolas? Ele vai fazer um convite a essas pessoas religiosas. E o convite é: vocês conseguem se alegrar na alegria do Pai? Será que vocês conseguem, por um momento, sair de si mesmos e olhar da perspectiva divina do que Deus está fazendo aqui nesse lugar, com essas pessoas? Será que vocês conseguem perceber isso e, por um momento, entender que o Pai se alegra quando os pecadores se achegam, se arrependem? Será que vocês podem deixar de lado um pouquinho a sua religiosidade e todos esses preceitos que vocês criaram, que não estavam no coração de Deus, mas são preceitos humanos, que vocês distorceram tanto que vocês não reconhecem nem uns aos outros como irmãos? Havia uma discussão terrível dos dias de Jesus, de quem poderia ser considerado próximo. Por isso que, no capítulo 18, Jesus vai falar sobre a parábola do próximo. Um mestre da lei vai perguntar: quem é o meu próximo? Por quê? Eles falavam assim, havia 2 linhas, os rabinos discutiam. Se a pessoa fosse um judeu, ok, então ele está com uma dificuldade, ele cai num poço. Está trabalhando, cai num poço. Ninguém consegue salvá-lo. Mas se for um judeu, você pode até mesmo no sábado resgatá-lo. Agora, se for um gentil, se for um estrangeiro, o que você faz? Deixa morrer. Por quê? Um pagão a menos. E existe um espírito de religiosidade nos nossos dias que tem também nos feito pensar na mesma perspectiva. Milhões de pessoas que não conhecem a fé, não conhecem a Cristo, sejam eles hindus, budistas, muçulmanos, têm se achegado num movimento de Deus na nossa geração, criando uma diáspora, onde bilhões de pessoas se deslocam no mundo, mas muitos, quando chegam perto da igreja, são colocados de lado. Vocês não são próximos, vocês não são nossos irmãos, vocês não são dignos. Há um espírito de religiosidade que nos impede de ver o outro como ser humano. E Jesus olha para eles e faz um convite: será que vocês conseguem entender o que o Pai está fazendo? Nas 3 parábolas, você pode olhar junto comigo no texto, eu vou destacar os versos. Veja quantas vezes a palavra alegria aparece no texto. Na primeira parábola do pastor, quando ele acha a ovelha, no verso 5, ele coloca alegremente nos ombros. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz o quê? Alegrem-se comigo. E no verso 7, Jesus diz que da mesma forma haverá alegria
no céu por um pecador que se arrepende. Na segunda parábola da moeda perdida, quando a mulher encontra a sua moeda perdida, no verso 9, o que ela diz? Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E no verso 10, Jesus diz: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. E na parábola do filho pródigo, ou dos 2 filhos perdidos, ou como você queira chamar, do pai amoroso, também o tema é alegria. Porque o pai, isso eu vou falar à noite, mas eu estou dando, né? No verso 23, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. E o verso 31 também, 32, quando o pai responde ao filho mais velho, a gente precisava se alegrar. Ou seja, há uma coisa, há um mistério, que eu queria que você tivesse os seus olhos abertos. Há uma alegria de Deus, de receber pessoas, de acolher pessoas, de salvar pessoas. E é essa alegria que eu queria que você sentisse nessa manhã. Porque Ele está fazendo algo maravilhoso. Eu vou mostrar alguns slides. Se o pessoal puder me ajudar, já pode ir mais lá para o meio da apresentação, onde tem as fotos das pessoas. Você tem todos os slides aí abertos. E eu quero falar de algumas histórias, para que você entenda o que Deus está fazendo. Eu estava pastoreando uma igreja em São Paulo, quando recebi a família Hanna, primeira família que a gente acolheu. Se você tem uma foto aí, um pouquinho, é antes disso, mostra a foto da família. Pode voltar. Mas, pode ir. Mais uma. Para trás. Essa é a família Hanna quando chegou ao Brasil. Eu era pastor de uma igreja pequena, em São Paulo, e recebi um telefonema. Um missionário disse assim: pastorzão, tem uma família que está chegando no Brasil, eles estão saindo da Síria, não conhece ninguém no Brasil, precisa de acolhimento, o senhor pode receber? E Deus estava falando comigo já a respeito da guerra da Síria, eu já estava orando sobre isso, e a minha primeira resposta, assim, impetuosa, foi: sim, eu recebo, a gente vai se mobilizar e tal. No final da conversa, eu perguntei para eles: quantas pessoas são? Pensei, né, um casal, um filho, 2. Eles falaram: 18 pessoas, pastor. Primeiro vieram 11, depois vieram mais 7. Essa é a foto quando a gente está ali na igreja. Nós os recebemos na igreja, eles dormiram na igreja. E eu digo uma coisa a você: a gente foi tocado, o Espírito Santo desceu ali, porque nós pudemos ver a face de Cristo na face dos nossos irmãos. E esse encontro transformou minha vida, porque há muito tempo envolvido com obra missionária, e estava pastoreando a igreja local, e ali naqueles dias o Papai do Céu falou: Zé, volta. Eu, depois de um mês, deixei o pastorado, falei: olha, eu vou pastorear refugiados, eu preciso fazer isso. E tenho me dedicado a isso nos últimos 5 anos. A próxima foto, bom, agora eu já estou aqui, dá para pilotar. Lembra quando aquele menininho sírio morreu nas praias da Turquia? Eu já estava acolhendo, recebendo famílias, mas aquilo me tocou de tal forma, na verdade tocou minha esposa, porque ela que chegou para mim e falou assim: Zé, nós precisamos fazer mais. Eu falei: como assim mais? A gente tem recebido, não, ela falou: a gente precisa fazer mais, a gente não tem um lugar para acolher, tem muita gente que está chegando e a gente não tem onde colocar. Na verdade, tinha muita gente que, meus amigos pastores nem atendiam mais o celular, porque era tanta coisa. Você pode ajudar, você pode acolher, ninguém mais me atendia. Ela falou: a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falei: que a gente vai mudar, a gente está de mudança. Nós morávamos nessa casa. Mas ela falou assim: a gente vai mudar aqui para essa casa, vamos continuar alugando essa? E a gente faz aqui uma casa de acolhimento. E assim surgiu a Casa Azul. A gente começou a receber as famílias nessa Casa Azul. Do nosso próprio sustento, a gente repartiu. Esse foi um dos primeiros que nós recebemos, um pastor paquistanês perseguido, um homem de Deus, pastor Abdul. Ele estava... Você tem ideia de quem é essa pessoa? O pastor Abdul é um dos maiores pastores, apóstolos lá no Paquistão.
ele tem mais de 22 igrejas plantadas. Ao lado de cada igreja, ele começou uma escola, porque ele começou a perceber, os filhos dos crentes têm que ir para a escola muçulmana. Então, ele falou, não dá certo, tendo muito conflito. Então, ao lado de cada igreja, ele começou uma escola. Ele tem mais de 20 escolas, e por causa do impacto desse homem, ele foi perseguido. Plantaram uma bomba numa das igrejas dele na Páscoa, quando eles fazem uma grande celebração. Graças a Deus, foi descoberto a bomba, foi denunciado, ele foi salvo, mas foi mandado para a Argentina. É o único país que conseguiram enviar. Na Argentina, o seu prazo de visto encerrou. E eles, na última semana, faltando 3 dias, ligaram para mim: pastor, você acolhe refugiado no Brasil, tem um pastor aqui, a gente não sabe o que fazer com ele, não pode ir para o Uruguai, Bolívia, não tem para onde ir, o Brasil recebe. Aí eu falei, bom, você está na Argentina? Sim, Argentina. A nossa lei do refúgio diz o seguinte, que se a pessoa se aproxima num posto da Polícia Federal, na fronteira, se ele está dentro do território brasileiro, ele pode pedir refúgio, é legal. Então eu falei o seguinte, tá bom, eu vou buscá-lo. Peguei meu carro, fui, cheguei, entrei na Argentina e voltei com ele para o Brasil. Não dá para contar detalhes, né? Mas a questão aqui é a seguinte, se existem traficantes humanos do mal, existe também os anjos de Deus. Eu me coloquei e falei, Senhor, o Senhor fez isso com o irmão André, o Senhor faz isso com muito missionário, o Senhor pode também. Mas havia um grande risco nessa operação, que era o fato dele sair da Argentina, já estava com o visto vencido, se alguém parasse a gente ia ter confusão, mas graças a Deus nós entramos. E aqui essa foto é na Polícia Federal em São Paulo, esse é o protocolo de refúgio. Você não imagina a alegria de uma pessoa quando ele tem validado a sua identidade. Eu sou gente de novo. E tem uma coisa pitoresca dessa história, porque ele é um pastor, imagina, milhares de pessoas. Eu perguntei, qual é o tamanho das igrejas lá, pastor? Bom, a gente tem mais ou menos uns 700, 800 membros cada igreja. Puxa, 20 igrejas, muita gente. Mas só que a gente não conta pessoas, a gente conta famílias. Ok, legal. Eu perguntei, o senhor tem pastores, obreiros? Sim, nós temos mais de 400 obreiros em tempo integral. Que legal, pastor. A gente tem van, ou seja, toda uma estrutura. Aí esse homem chega, eu vou recebê-lo. Fui até a Argentina, no hotel, paro no hotel. No dia seguinte, pela manhã, vamos, pastor, vamos. Eu saí com a minha mochila, o outro missionário sai com a sua mochila, e o pastor tinha as 3 malas enormes que ele havia trazido do Paquistão. E ele ficou parado no carro, assim. E eu abri o carro, vi a cena, falei, bom, vamos ver, começa a lição agora ou deixa chegar em São Paulo? Eu falei, não, eu vou servi-lo. Fui até lá, peguei as malas e trouxe. E foi assim, aquele homem que estava acostumado a ser servido, que tinha dezenas de pessoas aos seus cuidados, cuidando de si. Hoje, quando a gente vai em São Paulo fazer compra, ele faz questão de pegar sacolinhas do supermercado da minha mão. Eu falo, pastor, deixa isso. Eu falo, não, eu sou o seu servo aqui. Aqui eu cuido de você. E esse homem se transformou hoje no meu maior intercessor. Eu estou aqui, ele está orando por mim. Ele está colocando a igreja no Paquistão para orar por nós. E quando o coração dele se aperta, quando ele sente saudade, quando ele está muito ferido, ele liga para mim, manda um zap e só escreve assim, pastor, small meeting, uma pequena reunião. E eu sei que esse small meeting é que ele precisa de oração. E aí a gente vai até lá, senta com ele, ora junto, chora, se alegra. E esse homem tem sido uma bênção para a minha vida. Essa é uma das maneiras de Deus abençoar a gente. Essa família veio da Síria também, WhatsApp. Um recado de um pastor na Jordânia, falou, tem uma família chegando do Brasil, eles não têm nenhum contato, e eu dei o seu contato para eles. Eles já têm o seu telefone, então se vira. Eu falei, legal, pastorzão, só tem um bom amigo, né? Calixto, assim... E eu fui para o aeroporto receber uma mãe com 4 filhos. E o que eu não sabia é que, quando ela chegou, ela não sabia, né, inglês nem português, então ela saiu do avião, precisou de ajuda para chegar até o saguão do aeroporto. E quando a aeromoça trouxe, ela disse assim, você que é o responsável? Sim, sou eu. Ela falou assim, ela está grávida. Falou, que legal, joinha. Uma mãe com 4 filhos... e grávida, muçulmanos, curdos, perseguidos, terrivelmente fragilizados.
E essa mulher não queria me acompanhar, porque o meu árabe é o seguinte, Habib é legal, né? Ana Assis Youssef. Tá bem? Ana Assis Youssef. Aí eles começam a falar em árabe comigo, acabou a conversa. E eu gastei todo o meu árabe com essa mulher, e ela não, refúgio. A única palavra que ela falava em inglês era refugi. Falei, tá bom, esse sou eu, Ana Assis José, vou te ajudar, refúgio. Não, lá. Outra palavra que eu aprendi, lá, não. Não, por favor, vamos. E aqui essa foto eu pedi para tirar, porque depois de muito árabe que eu gastei, ela concordou comigo, mas era em Guarulhos, o único lugar que a gente podia colher, ainda não tinha a Casa Azul. Então, era num sítio em Parelheiros. Então, quem conhece São Paulo sabe, do aeroporto de Guarulhos até Parelheiros, são mais de 50 quilômetros. Sexta-feira à tarde, eu falei, eu vou ficar 4 horas no trânsito com essa mulher, chorando dentro do carro. Ela começou a chorar copiosamente. E eu liguei para minha esposa e disse assim, querida, plano B. E ela, como se você tem sua esposa, você fala plano B, você recebe aquela resposta tradicional, que é, nem vem. Nem vem. Eu falei, não, querido, você não está entendendo, eu estou com a mulher aqui, ela está grávida, ela está com o 6º, 7º mês, ela vai dar luz no carro, não tem que ser para casa. Resumindo a história, graças a Deus minha esposa tem um bom coração, ela me ligou de volta, tá bom, traz, nós os recebemos. Para encurtar a história, uma família muçulmana ficou hospedada na nossa casa. A primeira coisa que o menino mais velho pediu do lado esquerdo aqui foi uma bacia para lavar os pés. Ele estava profundamente tocado pela oportunidade que estava tendo de ser recebido na nossa casa. Aí você pergunta, por que a resistência deles? Porque esse mesmo menino foi sequestrado pelo Estado Islâmico. Ficou 2 anos longe da família. A família fugiu para a Jordânia, não sabia o que fazer, fugiu para a Jordânia. Depois de 2 anos recebe a notícia, seu filho está vivo, o Estado Islâmico está pedindo $2.000 de resgate. E o pai se vendeu na Jordânia como escravo, pegou o dinheiro, resgatou o filho e comprou passagem para vir para o Brasil. Essa família foi acolhida, foi adotada por uma igreja em São Paulo. As crianças estão crescendo, estão ouvindo a palavra. Deus tem feito uma maravilha na vida deles. A menininha nasceu, quem está aí, né? É a Sara, que estava na barriga, nasceu. Deus está fazendo coisas maravilhosas. O próximo slide, esses 3 homens aqui, mesma história, recebo um zap. Tem 3 homens no centro de São Paulo. São sírios, acabaram de chegar, estão na praça, estão com fome, não sabem o que fazer, o senhor precisa acolher. Eu falei, eu não tenho como, a casa está lotada, tal. Quarta-feira, 3 horas da tarde, foi essa ligação. Quando deu 6 horas da tarde, eu falei, não tenho o que fazer, eu tenho que ir lá, vou buscá-los. Aí minha esposa, você vai fazer o quê? Você vai colocar onde? Eu falei, não sei, mas eu preciso ir. Fui, não os encontrei. Fiquei igual o pastor hoje de manhã. Falei, o que eu fiz, Senhor? Me perdoa. Deus me deu a oportunidade de receber uma ligação na sexta-feira. Um homem que eu não sei quem é, com um forte sotaque árabe, diz assim, pastor José, eu falei, sim, tem 3 homens aqui na praça, na mesma praça. Eles me falaram do seu nome, esse aqui é o seu telefone, o senhor conhece? Eu falei, conheço, segura eles aí. Eu vou buscá-los, fui buscá-los. O que aconteceu entre quarta tarde e sexta de manhã? Uma pessoa, que a gente não sabe quem é, chegou oferecendo emprego e casa para eles. E eles foram sem saber o que era, qual que era o emprego, qual era a casa. Prostituição masculina. Eles foram aliciados, cooptados, sequestrados praticamente para a prostituição masculina. Como eram 3 marmanjos, deram uma surra no cara, conseguiram fugir e voltaram para a mesma praça. Também, resumindo a história, os 3 hoje estão empregados, estão ouvindo a palavra. E você diz assim, eles já se converteram? Eu falei, rapaz, isso aí é um departamento que eu deixo com o Papai do Céu. O meu departamento é servir, o meu departamento é mostrar o amor de Jesus. Mas numa dessas conversas com o tradutor, a gente parou num lugar para almoçar em São Paulo, no centro de São Paulo, não tinha o que fazer. Eu, no desespero, falei, bom, vamos começar a andar e ir atrás de lugar. Ninguém queria recebê-los. Mas, na hora do almoço, o Yasser, que é o mais alto ali do lado esquerdo, ele colocou e digitou assim, no tradutor, e me mostrou, o Senhor é um homem de Deus. Muito obrigado por o que o Senhor está fazendo.
Se você conhece um pouco de islamismo e sabe o que é isso para um muçulmano, então ali Deus já estava rompendo essas cadeias. E assim tem feito em muitas e muitas vidas. E agora eu vou falar rapidamente o que Deus está fazendo ao redor do mundo, que eu tenho testemunhado. Na Alemanha, essas pessoas, o da direita da ponta é o nosso advogado. Eu tenho uma equipe de advocacy. Se você é advogado, se você quer servir nessa área, eu preciso de ajuda. Pastor Calixto precisa de ajuda, a gente precisa de ajuda nessa área. Esse irmão está fazendo um doutorado em direitos humanos na Alemanha, ele coordena a nossa equipe, mas ele também é um plantador de igreja, porque essas pessoas do meio são, aqui do lado esquerdo, ao meu lado, é um afegão, e os outros 3 aqui são do Irã, do Irã e do Afeganistão. Sabe como essas pessoas conheceram Jesus? Nos campos de refugiados. Nos campos de refugiados, Deus está fazendo uma coisa maravilhosa. Não sai na Globo News, não sai na CNN, ninguém vai noticiar isso, porque é um trabalho misterioso, revolucionário, daquele subterrâneo do Espírito de Deus. Essas pessoas estão chegando na Alemanha, sabe o que está acontecendo com a igreja na Alemanha? A igreja na Alemanha está sendo revivificada. Sabe por quê? Sangue novo. Pode aplaudir porque é para a glória de Deus. Porque a gente olha e Deus fala, são ossos secos. Não são ossos secos, eu posso assoprar. Eu sou o Senhor da vida. E Deus está injetando sangue novo na igreja da Europa. E muitas igrejas que estavam fechadas estão sendo reabertas. Agora, sabe com quantas pessoas? 200, 300. De onde eles são? São do Afeganistão, são do Irã, são do Iraque. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Aquelas famílias, os cabelos brancos, que os seus filhos não estavam mais na igreja. Agora eles lá estão pedindo ajuda. Meu filho, minha filha, me ajuda, porque eu tenho gente que precisa aprender da Bíblia, a gente não dá conta. E a sociedade bíblica não dá conta de imprimir Bíblia em árabe, Bíblia em farsi, porque há um avivamento literalmente acontecendo nos nossos dias. A gente precisa celebrar. Você consegue se alegrar com Deus, com o que Deus está fazendo? Na Turquia, essa igreja, a foto de uma igreja, uma pequena igreja, na fronteira da Síria, ela estava fechada há mais de 60 anos. Com esta crise dos refugiados, o que aconteceu? Muita gente se converteu, e ali a única igreja naquela cidade, que era referência, começou a ser procurada. Eles foram atrás de um pastor, acharam um pastor, foi reaberta a igreja, e hoje essa igreja é um dos pontos de evangelização mais maravilhoso que tem. Eu sei que esse culto está sendo gravado, então não vou dar muitos detalhes, mas mestres muçulmanos, gente muçulmana está se convertendo e está discipulando gente aqui nessa igreja. Glória a Deus por isso. Você acha que Deus pode fazer isso na Turquia? Deus pode fazer isso na Turquia e muito mais. Na Grécia, esse lugar é um refeitório. Um refeitório de uma organização lá na Grécia, em Atenas, que está recebendo milhares de refugiados. A cada semana, a mídia não mostra mais isso, mas eles continuam chegando. E essa organização abriu seu refeitório, abriu sua casa. Por dia, eles servem 400 refeições. Mas antes das refeições, eles também ministram a palavra, um testemunho, uma oração, um verso bíblico. E centenas de pessoas estão se convertendo. Lembra daquela primeira foto na Alemanha? O rapaz do Afeganistão se converteu aqui, nesse trabalho, na Grécia. E aí a gente está conseguindo... nós estamos montando uma rede de apoio, de discipulado, ou seja, as pessoas se convertem nos campos de refugiados da Jordânia, lá do Iraque e da Turquia, vão para a Grécia, já tem acolhimento, já tem discipulado, já tem uma igreja, e seguem em direção à Europa, já tem gente. Deus está ligando os pontos. Há uma coisa maravilhosa acontecendo no Líbano, terra que eu sei que o pastor Calixto tem um amor. Eu queria que você visse isso, Calixto. Esse campo de refugiado é chamado de campo de refugiado das viúvas. Milhares de pessoas, 90% delas mulheres e crianças, por isso que chama campo de refugiado das viúvas. Está vendo as barracas? São de lona. Mas aí a igreja do mundo todo está se voltando para lá, e vocês podem fazer parte disso. Estão construindo escolas, pequenas escolas,
Rápido, num dia, uma equipe constrói 2, 3 escolas, separados em regiões diferentes, cidades diferentes. Escolas como essa estão trabalhando com as crianças. Olha que bonito, os calçados. Antes deles entrarem, deixam os calçados ali. E os professores ficam ali reunidos com as crianças durante 4 horas. E nessas horas eles ensinam algumas matérias. Ciência, biologia, matemática, árabe e ensina a Bíblia. Ensina a história de Jesus, especificamente histórias de Jesus para essas crianças. E aí essas crianças voltam para as suas casas, as suas barracas, as suas tendas. E quando chegam lá, encontram o seu irmãozinho menor doente, porque não tem médico, não tem saneamento básico. Então acontece problemas terríveis. Eu encontrei com uma criança que orou pelo seu pai. Por quê? Seu pai caiu de uma construção, fraturou uma vértebra da cervical, levaram para o hospital desenganou, falou, não tem como, imobilizou e mandou ele embora para a barraca. A criancinha tinha acabado de ouvir a história de que Jesus ouve a oração, e ela falou para a mãe, mamãe, vamos orar para o papai, Jesus pode curá-lo. E as crianças estão orando, e essa criança orou, e Jesus curou esse homem. Jesus curou esse homem. Esse é somente um de dezenas de... Eu fiquei aqui 4, 5 dias, eu ouvi dezenas de relatos como esses. Eu estava anotando, chegou no momento eu falei, quer saber? Deixa isso aí, o Espírito Santo faz... Não tem como registrar, porque é tanto milagre. Imagina essas pessoas que ninguém quer saber delas, mas tem um que se importa com elas. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele se importa comigo, Ele sabe meu nome, Ele curou meu pai, Ele curou meu irmãozinho. Eu quero seguir esse Jesus. Você sabe qual é o missionário mais efetivo dos nossos dias, lá no Oriente Médio? Esse missionário se chama Estado Islâmico. Porque por conta das atrocidades terríveis do Estado Islâmico, dizendo assim, nós somos os muçulmanos verdadeiros, todos vocês não são, se vocês são muçulmanos verdadeiros, vocês têm que pegar em arma, nós temos que estabelecer esse Estado Islâmico. E aí muitas atrocidades acontecem, e sabe o que Deus está fazendo? Deus está convertendo o coração de milhares de muçulmanos, porque quando vem essas atrocidades, eles falam assim, esse não sou eu, esse não é o meu povo, eu não concordo com isso, meu Deus não faz isso, eu não quero isso, eu não sou mais muçulmano. E aí qual é o lugar mais próximo, qual é a religião mais próxima? É o cristianismo. Eles estão indo atrás de Bíblia, estão indo atrás do Evangelho, eles querem ouvir falar de Jesus. Se você sabe a história de Jesus, você faz um sucesso tremendo nesse lugar. Essas crianças, quando eu cheguei, elas estavam representando a crucificação. Eles fazem isso, eles brincam disso. Representando a crucificação, eles estavam discutindo quem é que seria crucificado ao lado de Jesus. Ninguém queria ser crucificado. Se você sabe trabalhar com criança, se você tem a música, se você tem esse dom, você pode ser bênção em muitos lugares. E aí a gente chega de volta para o Brasil, na Casa Rosada. Mudei para Maringá faz alguns meses, no início desse ano, porque São Paulo estava lutando contra a gente. Eu recebi as pessoas, mas elas tinham um problema de violência urbana, não conseguia emprego e eu não conseguia acolhê-las, então fui para Maringá. Deus deu essa direção, essa é a nossa casa de acolhimento em Maringá. E a gente montou uma missão chamada Abuna. Abuna é uma palavra aramaica para nosso pai, pai grande, paizão. É a mesma palavra que os anciãos, o ancião mais velho de uma aldeia no Oriente Médio, ele é chamado de Abuna. E essa mulher, quando eu estava na Turquia, com um grupo de iraquianos, essa mulher é iraquiana, ela conversou comigo, ela me viu de longe, e eu faço questão de deixar a barba branca crescer, porque é sinal de espiritualidade, sabia disso? O pessoal me para na rua e pede bênção. Muçulmanos, eu estava a última vez agora no norte da África, no aeroporto, e chegou uma turma que veio do Afeganistão, todos eles fazendo reverência. Eu falo, Deus abençoe, Jesus, cuida desses corações. E essa mulher me viu de longe e começou a chamar, Abuna, Abuna, Abuna. E ela falou, vem comer comigo, vem comer comigo. Aí eu fui sentar, ela contou a história. Ela falou, você sabe de onde eu sou? Eu falei, não, eu sou da cidade tal, não lembro mais o nome da cidade. Mas é uma vila pequena do Iraque. E ela começou a contar a história. Eu estou na Turquia há 4 anos, mas essa não foi a primeira vez que eu tive que sair por causa de perseguição. Eu sou cristã desde o meu nascimento. A gente nasceu, nossa família cresceu
no Evangelho, mas por causa de guerras, por causa de perseguição, eu tive que sair. Você conhece, né, aquela cidade que Mateus fundou? Falei, qual Mateus? Ah, Mateus do Evangelho, você não conhece a história? Falei, desculpa. Claro que eu sabia. E ela começou a falar, e ela me fez um pedido. Ela diz assim, eu já estou velha, você não precisa cuidar de mim, mas eu tenho comigo a minha família aqui na Turquia, e a gente está sendo perseguido aqui, porque nós somos cristãos. Você não consegue acolher a gente no Brasil? Eu tenho, então, um grupo de 70 pessoas, que hoje está na mesa de algum funcionário em Brasília, com um pedido para a gente acolher essas famílias. 70 famílias. São do norte do Iraque, do Afeganistão e do Irã, convertidos, sendo pastoreados, sendo discipulados, mas eles querem liberdade para exercer sua fé. Você pode ajudar a gente a orar para que o Sérgio Moro, que foi indicado como ministro da Justiça, possa nominar pessoas que tenham sensibilidade para com a causa da perseguição religiosa? Vamos orar por isso. Vamos orar para que o governo abra as portas. Então, o que a gente faz lá em Maringá? Faz isso, assistência jurídica. Enquanto eles ainda estão lá, a gente luta. Eu tenho casos. Essa semana eu tive que alugar um apartamento em Bangkok. Não tem dinheiro, mas eu alugo. Para conseguir salvar uma irmãzinha nossa paquistanesa que está foragida. Ela está há 18 anos perseguida de nação em nação. E ela estava sofrendo uma perseguição muito grande na região onde ela estava, em Bangkok. E a única saída que nós tivemos, eu tenho uma equipe lá em Bangkok me ajudando, eles falaram assim, pastor, a gente tem que tirar ela de lá. O bairro é muito, muito visado. A gente precisa levar ela para outro bairro. Alugamos. Custa R$800 o aluguel por mês. Nós alugamos pela fé um apartamento para ela. Você pode ajudar a gente nisso. É esse tipo de ajuda que a gente precisa. Essa família também, nesse mês, a gente resgatou de um conflito na África, na República do Congo. Um pastor, amigo meu, que eu conheci, que é de lá, falou, eu tenho a minha irmã e seus filhos e netos, eles estão perdidos no meio do conflito, eu não sei onde eles estão, mas se eu encontrar, você me ajuda a resgatar? Eu falei, ajudo. Graças a Deus, as famílias estavam bem, nós conseguimos resgatar, mandamos o dinheiro, e agora estão construindo, a gente está construindo uma casa para ela em Uganda. Quanto custa para construir essa casa? R$1.200. Você pode ajudar? Pode, se Deus quiser, esse dinheiro vai ser levantado pela fé. Esse aqui foi uma foto recente, agora, em Maringá, quinta-feira. A gente fez um junta-panela com uma família de japoneses que saíram do Japão em 1920 perseguidos, porque era uma família japonesa cristã. Veio para o Brasil porque queria liberdade religiosa. Foram pioneiros em Maringá. E agora eles souberam da gente, eles falaram assim, nós queremos abrir a nossa casa para receber vocês. Nós já fomos recebidos, agora a gente quer ajudar você a receber. E aqui juntamos, fizemos esse junta-panela, mochiori em japonês, e os japoneses assim, aqueles mais velhinhos, tal, não, eu quero, fala para eles que eles são bem-vindos aqui. Eu tenho sírios, tenho venezuelanos, tenho haitianos, tenho gente da Palestina. Deus está trazendo essa turma, e sabe o que eu quero compartilhar, finalizando com vocês? Há 2 semanas, um casal que nós recebemos da Síria, muçulmanos, eles chegaram para mim e falaram assim, pastor, nós queremos nos batizar. Eu não fiz nenhum apelo, eu não falei nada sobre batismo, mas eles, lendo a palavra, eles viram, e eles entenderam, e falaram, nós queremos assumir um compromisso com Jesus, o Senhor nos batiza? São muçulmanos que estão há 6 meses no Brasil, sendo amados, sendo acolhidos. Esse é só um caso dentre tantos esses. Então, voltando para a nossa visão, que a gente quer também pedir oração para vocês, orem por nós, por essa base. Nós queremos fazer uma base missionária e um centro de acolhimentos. Um lugar maior para a gente receber, mas também para a gente treinar pessoas que queiram ir para as nações. E esse lugar, nós já temos o projeto todo pronto. É uma base agroecológica. Nós vamos cuidar da terra, cuidando de gente, cuidando da terra. Ontem à noite, um querido irmão jovem veio falar comigo que ele está se especializando em agroecologia. Eu falei, o meu projeto é esse. Olha,
acolhimento, restauração, capacitação, treinamento, um projeto autossustentável usando a melhor tecnologia. Eu já tenho as pessoas para serem acolhidas, eu já tenho gente querendo ser treinada. O que falta? Falta um pedaço de terra. Você ora com a gente por isso? Deus pode nos dar um pedaço de terra. E a gente está orando por isso. Em 2019 nós queremos estar nesse lugar, treinando e capacitando pessoas, usando a mais alta tecnologia, salvando o mundo uma vida de cada vez. A gente quer fazer parte do que Deus está fazendo na face da terra, porque a gente entende que o coração do Pai se alegra quando um pecador se arrepende. E eu quero fazer esse convite a você. Você quer se alegrar com a gente? Vou deixar os desafios desse texto, pensando na parábola do pastor que deixa as ovelhas no campo e sai em busca da 99. Muitas vezes nós não saímos em busca dessa ovelha perdida, porque nós não temos o coração do pastor. Nós não amamos essas pessoas como o Pai ama. Então, o primeiro desafio eu queria deixar com você: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Um coração que ama. Segundo desafio: essas pessoas não eram reconhecidas como pessoas, como irmãos, como os próximos. Esses publicanos e pecadores eram colocados de lado. E isso impede a gente, esse espírito de religiosidade, impede a gente de receber pessoas de outras religiões, de outros países. Então eu queria que você também fizesse esse segundo desafio. Senhor, me ajuda a olhá-los como seres humanos. Me ajuda a olhá-los como pessoas que o Senhor morreu. Gente, a sua imagem e semelhança. Me ajuda a ter essa visão. Em terceiro lugar, o desafio, você lembra quando o pastor achou sua ovelha perdida, ele colocou alegremente nos ombros e levou de volta. Isso é trabalho pesado. Tratar de gente, discipular gente, dá trabalho. O pastor sabe disso. Mas ele faz isso com alegria. Isaías 53 diz que o cordeiro que foi morto, ele viu o fruto do seu trabalho, ele se alegrou com isso. E eu queria que você orasse: Senhor, me dá um coração disposto a pagar o preço, de carregar a gente nas costas e trazer de volta. Como você vai fazer isso? Ele vai falar. Você pode fazer isso literalmente, indo com a gente pelos campos, mas você pode fazer isso investindo, intercedendo, mobilizando, compartilhando.